Eu sou Paula Alves, peço licença para entrar na sua casa mais uma vez, me propondo a realizar o trabalho da evangelização de espíritos. E para que possamos iniciar a aula de hoje, a pedido do mentor espiritual Erasmo Gurgel, lembremos do importante trecho do Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, não se perturbe. Crê em Deus. Crê também no amado Mestre Jesus, sabendo que todas as provas que estamos enfrentando são necessárias ao nosso processo de adiantamento. Portanto, enquanto estamos em casa, afastados temporariamente, temos a certeza de que tudo isso um dia passará. Enquanto você está aí no seu lar, pense, tenha pensamentos positivos e inspire-se para realizar coisas que são alegres, que tragam felicidade para você e para os membros da sua família. Eu te convido a participar da aula de hoje, que tem como tema a parábola dos talentos. Mas para que possamos iniciar, me acompanha nesta prece. Amado Senhor, nós cremos em Ti, que é Pai de misericórdia e bondade. Pedimos inspiração dos amigos espirituais para que possam nos dar discernimento, paz, fé. Que o amado Jesus possa estar radiante em todos os lares, nos dando a certeza de que dias melhores virão. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos evangelizar? No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. Deu 5 talentos a um. Dois a outro. E um a outro, segundo a capacidade diferente de cada um. Logo partiu. Aquele que recebeu 5 talentos foi embora, negociou o dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas aquele que recebeu 1, foi cavar na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores retornou e lhes pediu contas. Aquele que recebeu 5 talentos veio lhe apresentar 5 outros, dizendo: Senhor, me colocou 5 talentos nas mãos. Eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor respondeu: Bom e fiel servidor, porque foi fiel em pouca coisa,
eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entra no gozo do vosso Senhor. Aquele que recebeu 2 talentos veio logo apresentar-se a ele, dizendo: Senhor, me colocou 2 talentos nas mãos. Eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor respondeu: Bom e fiel servidor, porque foi fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entra no gozo do vosso Senhor. Aquele que recebeu 1 talento veio em seguida e disse: Senhor, sei que é um homem duro, que ceifa onde não semeou e colhe onde nada empregou. Por isso, como eu o temia, escondi seu talento na terra. Aqui está, restitua o que é seu. Mas o Senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabe que ceifo onde não semeei e que colho onde nada empreguei. Deveria ter colocado meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juros o que era meu. Que se tire o talento que tem e deem àquele que tem 10 talentos, porque se dará a todos que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas, para aquele que não tem, lhe será tirado até mesmo o que parece ter. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. No livro As Parábolas, José de Souza e Almeida explica que a parábola dos talentos é uma parábola sobre a valorização das obras do homem. Ele explica que 1 talento tinha o mesmo valor que 6.000 denários, que é a moeda romana. 1 denário era pago por 1 dia de trabalho e com ele você poderia comprar uma ovelha. 5 denários poderiam ser o suficientes para comprar um boi. Com 1 talento, você poderia adquirir 6.000 ovelhas ou 1.200 bois. José de Souza fala que o Senhor está representando Deus. Os servos representam os homens nos diferentes graus da evolução. Os talentos são distribuídos segundo a capacidade de cada um. São os bens materiais e espirituais para serem empregados em benefício próprio e do próximo. São os bens materiais, dons espirituais, conhecimentos, posição social que você adquire para passar por esta reencarnação. O tempo para o Senhor voltar equivale à reencarnação necessária para que produzam frutos. As capacidades são diferentes porque cada um aproveita a jornada evolutiva de uma forma. Os encarnados utilizam os bens segundo a maturidade espiritual, enquanto uns são mais fraternos, caridosos e se esforçam para aumentar os bens, os dons do espírito, beneficiando a si e ao próximo, aumentam os bens e recebem méritos, são confiadas maiores responsabilidades. Outros são preguiçosos, não se esforçam, não aproveitam a oportunidade para progredirem. No plano material, existe um ditado que diz: dinheiro
atrai dinheiro. Com referência aos bens espirituais, aquele que é esforçado, que persevera em ser fiel seguidor de Jesus, receberá auxílio e proteção dos bons espíritos para que possa aumentar suas virtudes. A cada um será dado segundo as suas obras. Esta parábola nos mostra um convite para nos aprimorarmos. Não negar cooperação quando surge oportunidade de prestar favor, por menor que seja. Tarefas de caridade e fraternidade que todos nós podemos desempenhar. Quando cada um cumpre o dever de trabalhar no bem, o plano espiritual confia tarefas cada vez maiores e de mais fecundos resultados. Rodolfo Caligares, no seu livro Parábolas Evangélicas, também fala sobre a parábola dos talentos, explicando que aqueles que receberam 5 talentos são considerados espíritos mais experientes e vividos que reencarnam para missões sociais. Já os que receberam 2 talentos são espíritos destinados a tarefas mais restritas de âmbito familiar. Os que receberam 1 talento têm responsabilidades de promoverem o progresso espiritual de si mesmos, adquirindo virtudes. Muito será pedido a quem muito foi dado. Os servos que multiplicaram seus talentos são os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde e os dons que adquiriu. Mas os servos improdutivos são os homens que perdem as oportunidades para o adiantamento que podem chegar através de uma enfermidade que deveria ser vivida com paciência, um grande dissabor que deveria ser suportado sem desespero, um filho rebelde que você recebe no seu lar e deveria ser tratado com especial atenção e carinho, uma injustiça que você vivencia sem revolta, uma traição que deve ser suportada com ânimo e qualquer condição adversa que deve ser encarada com esforço e perseverança. Aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa àquilo que recebeu de Deus, expiará em futuras encarnações de sofrimentos a preguiça e a má vontade que deu prova, quando será privado até do pouco que teve por empréstimo. Caibar Schutel, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, nos explica que a parábola dos talentos exprime os deveres materiais, espirituais e morais do homem. Deus reparte com todos os seus dons. A uns dá mais, a outros dá menos, de acordo com a capacidade de cada um. Para uns, concede o dinheiro, para outros, a sabedoria, dons espirituais, a outros, tudo reunido. Não há privilégios ou exclusões para o Senhor. Se cada um tivesse consciência do que possui e dos deveres que tem com a lei, ninguém teria razão de se queixar de má situação. Mesmo os que se julgam miseráveis e mendigam a caridade possuem 1 talento. Eles têm aptidões ocultas em sua alma. Alguns traem a sua fé, traem a sua consciência e escondem os seus talentos. Há os que não entram e impedem a entrada de quem deseja conhecer a Deus. Estes fazem doutrina pessoal. Os conhecimentos espíritas, quando são bem entendidos e aplicados, são fonte de felicidade. Quando estas pessoas recebem a doutrina e os dons espirituais
e os aplicam em proveito próprio e do próximo, a fim de tornar conhecida a palavra de Deus, são os que receberam 5 e 2 talentos. Mas aqueles que não observam os conhecimentos ou os aplicam mal, prejudicando a causa que deviam zelar, são semelhantes aos que enterraram o seu talento. Nós podemos acrescentar em tudo isso, em todo este estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 10, para aplicar bem nossos talentos. E lá Kardec nos traz o importante trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e perdão das ofensas. Ódio e rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. Ela é ansiosa, tem suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. Mas o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, está acima dos insultos que lhe podem dirigir. É calma, cheia de mansitude e de caridade. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei. Porque se não for condenado pelos homens, será certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus ensina que a misericórdia não deve ter limites. Ele nos diz para perdoarmos ao nosso irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções. Ela poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo que tenha toda a culpa. A outra é quando o ofendido ou aquele que se vê ofendido impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o perdão que irrita, ao invés de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vê o quanto sou generoso. Nestas circunstâncias, é impossível a reconciliação sincera. Nisso, não há generosidade, mas uma forma de satisfazer o orgulho. No livro Fonte Viva, Emmanuel nos lembra: tendo medo, escondeu na terra o teu talento. O servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso. Temeu lutar para valorizar o tesouro. Há muitos que se dizem pobres, recolhem-se à ociosidade, alegam medo da ação, de trabalhar e servir, de fazer amigos, de desapontar, medo de sofrer, medo da dor, medo da alegria. Alcançam o fim do corpo sem esforço para enriquecer a existência. Na vida tem medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. Transformam-se em campeões da inutilidade e preguiça. Se receber a mais rude tarefa, não tema. Faz dela o caminho do progresso e renovação. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Quais são os seus talentos? Quais são os seus potenciais? Quais os deveres a desempenhar nesta existência?
é muito importante que você saiba o que recebeu de Deus para valorizar tudo isso e utilizar estes dons para ter proveito pessoal e social. Não se acomode na vida e nem tema que seus compromissos sejam maiores do que você pode realizar, porque Deus sabe exatamente quais são nossas limitações, mas Ele também sabe o quanto podemos ser bons e fiéis servos. Para concluir, nós trazemos um trecho do livro de Vinícius, Nas Pegadas do Mestre, onde ele afirma que Jesus é a luz do mundo. O céu de Jesus é diferente de todos os outros. Campo de ação, teatro de atividade. Jesus assemelhou o céu à parábola dos talentos. Longe de ser um céu de inércia e estagnação, de beatitude passiva, é um meio de ação, onde todos nós podemos trabalhar ativamente, nos aprimorarmos, nos desenvolvermos e em contato uns com os outros, nos completarmos para adquirirmos outras virtudes. Trabalharemos para somar e reconstruir o mundo com novas ideias, novos propósitos, buscando fraternidade e solidariedade. É tudo o que Jesus nos pede. E aí, gostou da nossa aula de hoje? Eu espero que você tenha gostado. E para que possamos finalizar todo o trabalho, eu peço para que você me acompanhe nesta prece. Deus Pai, nos permita ter uma semana de paz, saúde e fé. Que nos próximos dias possamos encontrar motivos para sorrir, que nós possamos ser melhores em cada oportunidade de servirmos aos nossos semelhantes. Que possamos ter olhos para enxergar todas estas possibilidades e distribuirmos, Senhor, as sementes do bem, propagando o Evangelho, dando esperança aos nossos irmãos, iniciando nos nossos lares um trabalho edificante, onde o amado Mestre Jesus é sempre o nosso guia. Graças a Deus, graças a Jesus. É isso, sempre prosseguindo com o trabalho do Mestre. Eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau!